16, versículo 19 e versículo 20. Gostaria de fazer notório também a ausência do pastor Fabrício, que está em viagem, fazer notório a ausência do pastor Alan, também que está em viagem, a trabalho. Sua esposa está aqui conosco, cantou agora há pouco. Com certeza o desejo deles era estar conosco. Aleluia. As escrituras nos dizem assim: e os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. A igreja pode se sentar. Louve ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Seremos bem breve. Não porque a palavra de Deus não necessita de destaque. Na verdade, a palavra de Deus é a que mais precisa ser ministrada, porque ela mesma diz que ela esmiuça a fé. Queridos, sei que passou alguns dias atrás a Páscoa, mas não tem como falarmos de ceia sem lembrarmos da Páscoa. Se você for voltar no livro de Êxodo, capítulo 12, você vai encontrar um povo que o Senhor levantou um homem para tirar esse povo da escravidão. Eles tinham passado cerca de 350 anos, 400 anos em escravidão. Só que aí o Senhor ele tinha um plano, e esse plano ainda não terminou. Ele nos alcançou, mas ele ainda não terminou. Começou com esses homens lá atrás, começou com Moisés, na sua obediência com Arão. E o Senhor chama Moisés, chama Arão, e fala aos anciões o que eu vou te falar agora. Isso ocorreu em 1491 anos antes de Cristo. Então ele diz: olha, separa um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mancha. Você vai imolá-lo, você vai se alimentar com ele, junto com a família, e assim a gente não vai se delongar, você conhece bem a história. Porém, algo principal e primordial eu gostaria de chamar a tua atenção. O sangue que seria usado tem uma principal destaque nisso. Ele diz: olha, pega o sangue do cordeiro imolado e passa nos umbrais das portas, porque nesse momento já se passaram 9 pragas e o Senhor ia mandar a última. E ele tinha uma profecia na vida desse povo que ele disse: olha, eu vou te tirar do Egito, da escravidão, com mão forte. E foi isso que ele fez. Esse sangue que eu me refiro a você é um sangue do cordeiro, como falamos agora há pouco, sem mancha, sem mácula, de um ano de vida. Porém, o Senhor disse: olha, passa, pede para cada um pai de família passar nos umbrais das portas, que à meia-noite o Senhor passou, visitou, e a Bíblia vai nos dizer que as casas que tinham o sangue no umbral das portas não encontrou a morte, não encontrou o choro naquela noite. Porém, as outras pessoas, as outras famílias, os egípcios, os escravos dos egípcios, houve um choro tremendo no Egito, porque os primogênitos haviam morrido naquela noite. Aqui eu quero te mostrar duas coisas. Esse versículo que eu acabei de falar está no capítulo 12, versículo 7. E a passagem de Jesus, de Deus, está no capítulo 12, versículo 29 de Êxodo. Só que aí o que vai acontecer? Nessa que ele institui a Páscoa, ele faz duas coisas. Ele faz com que o povo saia do Egito, da escravidão, e ele faz com que o povo se lembre dessa situação que eles estavam passando. E é por isso que eles têm que pegar de ano a ano, imolar o cordeiro, pegar ervas amargas e fazer todo o ritual para lembrar disso que eles passaram no Egito. Mas o Senhor ao mesmo tempo estava apontando para um ser muito especial, que inclusive ele está aqui conosco nessa noite.
712 anos depois, antes de Cristo, nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo assim, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traria a paz estava sobre ele. E se você for ler agora na sua casa, você vai ver o seguinte, que está descrito tintim por tintim do que realmente aconteceu com Jesus. Só que aí a gente vai agora para o Jordão, porque tinha um homem chamado João Batista que começou o seu ministério abrindo o caminho para o Senhor, e ele, quando ele vê Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 1 versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então até aqui você acompanhou comigo a saída do Egito. Até aqui o Senhor me mostrou que Ele é fiel e verdadeiro. Só que aí Jesus já ia fazer um sacrifício, esse que eu me referi agora há pouco, que eles fazem de ano a ano, só mais uma vez para nunca mais fazer. E é aí que entra a ceia, e é aí que entra aquele ritual que meio que fica de lado, e agora vai entrar a lembrança do corpo, o pão e do sangue de Jesus, que é o vinho. Mas é aí que está. A gente vai ver lá em 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao versículo 34, se me falha a memória, o apóstolo Paulo chamando a atenção de um povo que estava ceando, mas de certa forma não estava agradando ao Senhor. Porque, como o pastor bem fala sempre, a ceia antigamente não era somente o pão e o vinho, mas era um banquete. Só que aí os irmãos, que se diziam que se amavam, que se respeitavam, era igreja, traziam os mantimentos para a refeição, para a ceia. E como eles traziam, eles se adiantavam comer. Então aquelas pessoas que não traziam, ou então tinham menos poder aquisitivo, bem que ficava de lado. E é aí que o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, no versículo 23. Eis que recebi do Senhor. Então há aqui um quebrantamento, há aqui uma ordenança seguida à risca. O versículo que lemos agora há pouco, para iniciar essa ministração, capítulo 26 de Mateus, versículo 19 e 20, Jesus estava sentando à mesa, mesmo com uma pessoa que iria trair, mesmo com aqueles que iriam abandonar. Só que aí vem a cereja do bolo e já corro para o final da ministração. Jesus, Ele está fazendo a mesma coisa que foi feita no Egito. Aí você me pergunta, irmão, como é que você vai fazer essa ligação, pastor? Eu te falo. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, em João capítulo 10, versículo 9, que o Senhor, Ele é a porta. Ele sendo a porta, no momento que Ele verte o seu sangue na cruz do Calvário, o sangue desce aonde? No madeiro. E descendo no madeiro, todo aquele que aceita o Senhor como seu único Salvador, passa da morte para a vida, passa da escravidão do pecado para a vida eterna. Porque Ele vem dizendo: eis que eu venho para vos dar vida, mas não é qualquer vida, é vida em abundância. Quando eu me refiro em abundância, muitas pessoas já pensam logo em dinheiro, riqueza, posse, e esquecem da nossa alma, da sua alma.
É por isso que quando nós chegamos a um momento como esse, as igrejas antigamente passavam uma semana se consagrando, se separando. Os mais antigos sabem disso. Mas o tempo passa, as pessoas passam, as gerações passam. Mas o quebrantamento, isso depende de mim e de você. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite para mim e para você, para que nós venhamos trazer a memória realmente. Para que a partir de hoje, nada contra quem bate foto, que vai cegar. Amém. Você está divulgando aquilo que você está fazendo. Mas o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção que é por isso que muitas pessoas estão morrendo. Tem muitas pessoas doentes, porque estão fazendo as coisas de qualquer jeito. Se eu e você queremos realmente a libertação, que esse sangue ecoe até a sua vinda, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que nós fazemos isso porque estamos lembrando do seu sacrifício até que Ele venha. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Quem sabe os discípulos, quando eles se sentaram aqui, eles pensaram, vai ser mais uma ceia, só que a diferença é que temos um mestre. Só que aí o Senhor, Ele quebra protocolos, Ele vai nos mostrando outro caminho dentro do mesmo caminho. Ele estava dizendo, aquilo que eu comecei no passado, eu continuo no presente. Aquilo que eu quero que você lembre, eu quero que você tenha vida em abundância, eu quero que você esteja curado. Porque se você tomar o sangue e comer o corpo de Cristo, você pode ser curado, você pode ser batizado, você pode ser renovado. E fazendo dessa forma, com certeza, eu e você vamos sair não somente deste culto, não somente dessa ceia, com um sentimento de dever cumprido. E vamos lembrar, que nem eu estou lembrando até hoje, o culto de sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira, o culto foi uma bênção. Mas sabe por que foi uma bênção? Porque a igreja está voltando à oração. A igreja está voltando àquilo que ela nunca deveria ter deixado. Não estou falando de usos e costumes. Fique de pé comigo nessa noite. Não estou falando de usos e costumes, mas estou falando de quebrantamento. Aleluia. Eu estou falando para que eu e você tenhamos uma nova visão. Eu constantemente oro para o Senhor, eu não quero ser uma pessoa cheia de ritual, eu quero te agradar. E nessa noite, mais uma vez, eu pude ver que Deus está entre nós, porque não está mais havendo louvores da boca para fora. Nós estamos começando a fazer aquilo que o Senhor falou para uma certa mulher no poço. Eis que vem o dia e vem a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai no Espírito e verdade. Esses verdadeiros adoradores não precisam ir a Israel. Eles podem adorar onde eles estiverem. Porém, não vai ser de qualquer jeito. O seu coração não vai estar longe de mim. Então é nesse momento que eu gostaria de convidar você. Já o pastor já vai tomar conta do microfone para ministrar a ceia, mas que você possa refletir, para que você possa se examinar, porque o sangue foi vertido por você na cruz para a sua libertação, para a minha libertação. E antes de passar o microfone para o pastor, eu gostaria de perguntar se há alguém entre nós que quer fazer uma nova aliança, se há alguém entre nós que quer aceitar o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Eis aqui a oportunidade, o pastor já toma posse do microfone. Se você quiser vir, venha, ore e vamos secar a mesa do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Ainda de pé, abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que é a ministração da ceia. A pregação foi sobre a ministração da ceia. E vamos ler no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23. Quem sabe nessa noite você chegou aqui
com eles problema. Talvez você está até pensando, será que eu devo tomar ceia? Eu lhe digo uma coisa: a ceia é do Senhor. A ceia não é do homem. Então nós devemos tomar a ceia do Senhor dignamente, como a Bíblia ensina, mas não é por causa de um aborrecimento, de uma perturbação. Pelo contrário, nunca deixe de tomar a ceia por algum motivo fútil, porque o Senhor não tem culpa dos atropelos da nossa ceia. Versículo 23, eu convido os pastores e os diáconos que assim irão compor. Os músicos vão louvar a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Nessa tarde eu tive o privilégio de falar com o pastor Alain. Ele está em Salvador, indo para Brasília, voltando em Belém essa semana. E é muito bom quando a gente conversa com amigos. Ontem eu estava conversando com o Fabrício, que também não pôde estar, como foi mencionado pelo pastor Rogério. Mas é muito bom quando a gente tem a liberdade na ceia do Senhor de ter esta comunhão. Ontem eu estive com o pastor Mariano, ele está em Odeia, ele chora muito a ausência dele dessa igreja. Ele mora para lá e ele com tristeza me falou: pastor, eu tenho tanta saudade da minha igreja com o futuro, porque lá onde eu estou os crentes não é amável como a Bom Futuro. O meu pastor termina o culto, ele some. Não é igual ao futuro, que nós terminamos o culto, fica se confraternizando. E ele sente muito esta comunhão que nós temos aqui. Um se preocupando com o outro. A Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Assim diz o Senhor. Pai, aqui está esses dois emblemas como representação do teu povo, como representação do teu sangue, e para nós como memória até aquele dia glorioso em que o Senhor vai nos servir. Nessa noite nós ministramos bênçãos sobre a vida da igreja, sobre aqueles que se apropriarão do pão e do vinho, saúde espiritual e física, porque nós cremos que tu tens poder de, através do pão e do vinho, sarar as nossas feridas. Pai, nessa noite nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Poder servir a ceia do Senhor.